Meus amigos me deram essa tarefa e eu vou procurar colaborar com o grupo da maneira como eu achei mais didático a gente rever isso e ter como passar para as pessoas que de repente nos procuram e peçam orientação sobre isso. Então eu queria que você me acompanhasse aqui. E aqui eu faço uma pergunta um pouco sugestiva. Onde estamos colocando a nossa energia? Quer dizer, você tem consciência disso? Será que a gente pode usar melhor a energia? Será que é possível? Eu quero iniciar com essa questão. A nossa energia, como é usada? Dentro das coisas que você sabe, estudou, leu, como a nossa energia é usada? Eu fiz um resuminho aqui, que eu espero que você compreenda. Os números não são muito precisos, mas foi o melhor que eu consegui. Então, usamos a nossa energia 65% em atividades internas. Então, quando o nosso corpo está em funcionamento, com todos os órgãos, todas as funções, então, basicamente, da nossa energia disponível, nós usamos por volta de 65%. E é evidente que cada pessoa é diferente, mas vamos pegar uma média e ficar pensando a respeito. Em atividades externas, é, o resto, os outros 35%. Então, lembrando que da nossa energia, a gente não usa a maior parte nas atividades externas. Nós precisamos estar bem para poder ter atividades externas. Então, em situações normais, a gente pode pensar a respeito disso. Quer dizer, eu uso internamente 65% da energia disponível, 35%, né, lá fora. Então, essa é uma ideia que dá para a gente começar. E aí eu faço uma outra perguntinha que eu sei que você sabe a resposta, mas a gente tem que forçar um pouco isso. O que é que carrega a minha energia? O que é que carrega a sua energia? É a alimentação. Então é lógico, cada um de nós se alimenta de forma diferente, então recarrega o nosso organismo de forma diferente. E aí, uma pergunta crucial para o nosso bate-papo. É possível redirecionar essa energia? Quer dizer, eu tenho uma energia que o corpo usa, tenho uma outra que eu uso nas minhas atividades, eu tenho uma reserva. É, Será que é possível redirecionar essa energia? Então, eu coloquei uma resposta com o princípio do nosso papo, que é o jejum. Mas podia significar também o seguinte: eu posso redirecionar minha energia mudando meus hábitos. Então, o jejum não deixa de ser uma mudança de hábito também. Então, lembrando que a mudança dos nossos hábitos, de uma maneira geral, elas podem redirecionar a energia do nosso corpo. Então, é legal que a gente pense sobre isso. Então, vamos dissecar um pouquinho mais o que nos interessa. Jejum. Como fazer? Quer dizer, quando a gente fala em jejum, tem sempre uma questãozinha por aí. Não vou passar mal? Eu vou procurar repassar para você minhas experiências para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, tem que observar os tipos de jejum que existem em nossa sociedade. Então, tem um que eu vou falar um pouquinho mais dele, é o intermitente.
para melhorar a saúde. Então, quando a pessoa está obesa demais ou com problema de saúde e tal, esse intermitente pode ajudar a redirecionar essa energia no seu corpo. E aí tem um outro, que é o que eu tenho um pouquinho de experiência, é o geral, o global, também chamado de espiritual. Para que normalmente é usado isso? É usado para é, usar melhor a energia reserva, ou seja, redirecionar nossa reserva para um propósito. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito desse segundo caso, que é o geral, o global, ou também chamado de espiritual, que é para usar melhor a nossa energia reserva. Quer dizer, se eu tenho um propósito e quero trabalhar nele, como é que eu vou fazer isso? Então, deixa eu contar um pouco, né, desse geral ou global, que para mim tinha a finalidade de utilizar para imposição de mãos, para percepção, para controle de sonhos. Então, acontece o seguinte: se você faz um dia, você vai sentir fome naquele dia, depois no segundo dia, se você come, acabou o jejum. Agora, sempre que você faz um jejum, por exemplo, desse tipo, o global, o espiritual, quando você está terminando o jejum, antes de comer, fazer uma meditação. Por quê? Para ver se você redireciona, se você tem a resposta que você está procurando. Então, antes de voltar a comer, você tem que se dedicar e fazer uma meditação. Ô Júlio, dá muita fome se ficar 24 horas só com líquido, só com água, sem nada de açúcar? Tá? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: quando a gente está habituado a se alimentar de tempos em tempos, quando você vai fazer o primeiro dia, você sente uma gastrura, tem que tomar muito líquido. Quando você toma o líquido, essa gastrura que a gente sente no estômago, que é caracterizada pela fome, ou seja, os sucos digestivos estão atacando as paredes do estômago. Bom, então se você tomar bastante líquido, vai sentir pouco. Agora, uma coisa eu te garanto: quando você começa o segundo dia seguido, no segundo dia você não sente mais a gastrura. Então, eu, pelo menos, sentia essa sensação de fome, essa coisa no estômago assim, no primeiro dia. Então, eu tomava muita água, muita água, muita água, para passar isso. Agora, do segundo dia em diante, é uma coisa curiosa, porque você não sente mais, quer dizer, o organismo direciona os sucos digestivos para outras áreas de reserva, ou seja, vai tirar energia aonde ele guardou gordura, sei lá. Ele redireciona aquilo que fazia a digestão dos alimentos para ir tirar das reservas do corpo. E aí você não sente fome do segundo dia em diante, você sente uma leveza. Aí, no segundo dia em diante, terceiro, é muito curioso o que você sente no físico, porque é, ele mudou, está mudando os hábitos internos de usar para fazer a digestão, para tal. Ele está mexendo com reservas. E se você está direcionando essas reservas com um propósito, você vai conseguir colocar mais energia nesses propósitos. Eu queria que você pensasse. Então, lembrar que no primeiro dia é mais difícil. Do segundo dia em diante, essa sensação de fome desaparece. Tá? E daí eu vou fazer mais alguns comentários depois, mas eu queria que você ficasse ligado nisso. Aqui fala do jejum intermitente. Então, como é que eles sugerem que você faça um jejum intermitente? Começa às 8 horas da noite e até a meia-noite você só toma água ou chá, né?
Então, das 8 da noite até meia-noite, só água ou chá. Aí você vai dormir até de manhã. De manhã, você toma chá, água, café sem açúcar, né? Então, evitar açúcar aqui, tá? Então, tomar chá, água, café, sem adoçante. Sem adoçante é basicamente sem açúcar. Aí, quando chega ao meio-dia da tarde, você faz uma refeição leve, bem leve. Às 3 horas da tarde, você faz um lanche saudável, com frutas e tal. Aí, às 19 horas, do primeiro dia lá, você vai fazer um jantar leve também. E às 20 horas recomeça o jejum. Então, esse é chamado jejum intermitente, quer dizer, você, você é, café da manhã, almoço e, e um lanche da tarde, um jantar leve. Então, lembrando o seguinte, que você começa a se alimentar das 12 até as 19, tá? E o resto você só com líquido sem açúcar. Então, esse é o jejum intermitente. Eu vou falar mais algumas coisas dele escrita aí. Esse tipo intermitente é, tem alguns orientadores que mostram por idade para a finalidade de melhorar o corpo, principalmente. Então, olha aqui, ó, de 18 a 25 anos, faz 18 horas de jejum e 6 com alimentação. Então, é, deixa, depois do almoço, fica sem nada. De 25 a 35 anos, 16 de jejum, 8 em que você se alimenta. Então, o jejum fica à noite e de manhã. Você faz almoço e jantar. Então, chama 16 por 8. 35 a 55, 20 por 4. Então, você faz 20 horas de jejum e 4 que você se alimenta, o café da manhã e um almoço enganado aqui, só basicamente o café da manhã. 55 anos ou mais, eles recomendam o seguinte: 14 horas de jejum e 10 de alimentação leve, tá? Então, toma café da manhã, um almoço leve e deixa o resto para o jejum. Então, isso aí é quando você quer se cuidar do corpo para se preparar. Então, eu fiz algumas apanhados aqui. Para fazer o jejum intermitente, é importante seguir algumas recomendações básicas, como ficar sem comer alimentos sólidos durante o período de jejum e líquidos sem calorias. Ficar sem os líquidos com caloria, né? Como suco ou café. Adoçados não usar. Priorizar o consumo de alimentos saudáveis nos intervalos entre o jejum e beber bastante água e chás sem açúcar ao longo do dia. Também recomendo o seguinte: durante o jejum, pode-se consumir algumas bebidas, como café, água, chás naturais, sem adoçar. Ao retomar a alimentação, é importante priorizar os alimentos saudáveis e com pouco ou nenhum carboidrato, como abobrinha, espinafre, cereais integrais, legumes, proteínas magras e gorduras saudáveis, como a do abacate, por exemplo. Bom, então isso é algumas recomendações do intermitente. Aí, preste atenção nisso. Por quanto tempo eu posso fazer um jejum intermitente? E não é só um dia, uma semana, veja bem. A maioria dos estudos avaliam que o jejum intermitente foram feitos com duração de 6 meses, mas ressalto que é seguro fazer por mais tempo também. Então, esse jejum intermitente é alguma coisa para a pessoa colocar no dia a dia e tocar em frente.
Por isso, antes de iniciar o jejum intermitente, é importante passar por uma consulta com um nutricionista, que vai avaliar o melhor tipo de método de acordo com os objetivos que se quer alcançar e a tolerância de cada um. Bom, então, normalmente isso tem a ver com o corpo. Eu organizei o papo principalmente para falar desse, o jejum espiritual. Então, como fazer o jejum espiritual? Aprenda os passos para o jejum espiritual e renove sua fé. Dicas, benefícios e orientações para um jejum consciente e transformador. Então veja lá. De forma resumida, o jejum espiritual é aquele em que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé. E eu acrescentei aqui, ou propósito de desenvolvimento. Então, quando você quer desenvolver uma habilidade, vamos chamar de espiritual, então você pode se dedicar a esse jejum. Só para exemplificar, na história bíblica, existem inúmeros relatos de personagens que praticavam o jejum como forma de buscar a Deus e renovar as forças espirituais para encarar as batalhas que tinham pela frente, em seus ministérios e até mesmo na vida diária. Dedicação e introspecção durante um jejum espiritual com a leitura bíblica. Muitos usam para melhor interpretação, em vez de só a leitura. Então eu não estou entendendo bem isso, eu quero saber como é que o fulano disse isso. Então, quando você busca interpretar um texto bíblico, faz um jejum com o propósito disso. Então muita gente faz isso também. Certamente você já ouviu falar que o jejum como uma estratégia para alcançar melhores resultados na saúde física. Aqui mesmo nós já falamos sobre o jejum intermitente. Então, saúde física é o jejum intermitente, como uma forma de desintoxicar o corpo, ou seja, mudar hábitos. Mas sobre o jejum espiritual, isso interessa para você? O jejum total? Então, relatos bíblicos sobre a prática do jejum. Conforme já falamos na Bíblia, encontramos a prática do jejum espiritual na forma de restrição alimentar por um período, em inúmeros relatos de personagens bíblicos em momentos específicos. Veja, o tempo de cada jejum é diferente para cada personagem aí. De fato, é possível perceber que são diversos os contextos que produziram essas pessoas a decisão pelo jejum. Vemos o jejum na Bíblia em situações como buscar por purificação e preparação espiritual, adoração e devoção, luto e tristeza, orientação divina para a tomada de decisões. Então, se você está precisando tomar uma decisão importante e quer uma luzinha nisso, faça um jejum. Isso, um jejum espiritual, um dia, 2 dias, e você vai ter suas experiências. Outras alternativas. Pense no que você quer, quer dizer, o que eu estou precisando hoje, que isso poderia me ajudar. E veja se isso interessa. Ó. Qual o melhor método para começar? Para começar o jejum intermitente, o método mais fácil pode ser o 16/8, aquele que eu orientei primeiro, pois é o tipo de jejum onde se fica apenas algumas horas sem comer. Para se acostumar ao método, pode-se começar a fazer o jejum de 6 horas durante o dia, em vez de 8, 6 horas, né? Aumentando gradativamente a cada dia, até alcançar as 16 horas de jejum. Então, você pode começar fazendo 6 horas de jejum, depois 8 horas, 10 horas, tal, e até conseguir 16/8,
que é o mais recomendável. Outra opção que pode facilitar nesse início é acrescentar as horas de sono ao tempo total do jejum. Dormindo 8 horas, por exemplo, precisamos aguentar somente mais 4 a 6 horas de jejum até a próxima refeição. Isso é tentar se enganar um pouco. O método 24 horas ou de dia alternativo. Então, esse é o espiritual, né? Agora, no início, ele sugere fazer 24 horas, depois se alimentar normalmente, depois fazer mais 24 horas. Então, veja, este método pode ser um pouco mais desafiador, pois consiste em ficar dias alternados de completo jejum, ou seja, deve-se ficar sem comer alimentos por 24 horas completas, retomando uma alimentação balanceada no dia seguinte. Então, ele está falando que também você pode começar por aí. Neste método, deve-se ficar em jejum segunda, quarta e sexta e domingo, por exemplo. Nos outros dias da semana, a ingestão de alimentos deve ser feita em períodos normais e priorizando uma dieta balanceada. Veja como manter uma dieta balanceada. Então, se você procurar isso, tem na internet. O método 20 por 4 também é recomendado. Esse método é conhecido como dieta do guerreiro. Pode não ser o ideal para quem está começando, pois é mais restrito de todos os tipos de jejum intermitente. O período em que se deve ficar em jejum é de 20 horas e a janela para fazer as refeições é de apenas 4 horas. Por exemplo, deve-se parar de comer às 20 horas e somente retomar a ingestão de alimento às 16 do dia seguinte. Por ser muito restrito, esse método geralmente é melhor tolerado por pessoas que já estão habituadas a fazer outras formas de jejum, entre esse 20 por 4. Então, quem já fez o intermitente pode transformar o 16 por 8 em 20 por 4. O jejum espiritual, que é onde eu tenho um pouco de prática, o jejum espiritual é algo entre você e seu Deus. Com toda certeza, o jejum não serve para mostrar que você é mais espiritual e nem para ter a aprovação de outras pessoas. Inclusive, Jesus realizou uma aula sobre jejum aos seus discípulos, pois naquela época as pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber aplauso das pessoas. Assim Jesus orienta: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tá? Então, ele está dizendo aqui que é evitar de fazer mostração do que você está fazendo. Observe que o jejum não gastou tempo explicando. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre o jejum de alimentos, jejum parcial, total ou de outros itens. Ele ficou no propósito do jejum agradar a Deus, estabelecendo uma conexão intensa com Ele e não se mostrar aos outros. O jejum é algo pessoal entre você e Deus. Esse é o jejum certo de jejuar. Eu coloquei aqui, pode ser mais de um dia. Eu acho o seguinte: o que você decidir fazer, repita ele pelo menos 3 vezes. Pode ser o intermitente, pode ser o espiritual, mas você, o que você fez a primeira vez, repita 3 vezes para você poder ter avaliações. Então, lembre-se que é uma experiência sua, é a sua energia. Você que tem que fazer essas avaliações. Eu melhorei isso, eu consegui fazer isso, eu não consegui, tá? Então, dê uma olhadinha nisso.
E eu coloquei um lembrete aqui para você pensar comigo. Tenha pensamentos que o levem adiante. Eu posso, eu sou capaz de chegar onde quero, eu acredito em mim, eu mereço plenitude e realização. Então, se convença desses pensamentos, que isso vai te ajudar muito. Se há alguém superior entre nós, que seja para servir. Lembre-se disso e que a gente possa uns ajudar os outros. E eu coloquei aqui uma imagem que, se você não tiver nenhum projeto, quem sabe você faça esse projeto aqui. Eu visitando o meu eu superior. Tá? Hoje o Afonso é, levou a gente se multiplicar aí. E agora imagine você fazer isso aqui depois de um jejum. Obrigado pelo carinho, gratidão, aquele abraço e vamos conversar. Amigo Júlio, muito obrigado. Muito interessante, como sempre, em geral, são suas palestras, né? E eu achei bastante interessante essas coisas todas. Aquele jejum que você falou primeiro, né? O O intermitente, intermitente, é. As pessoas parecem que ficam com medo daquilo. Eu acho que você pode passar a vida toda fazendo aquilo. Aquilo me parece extremamente saudável. Você come pouco em um espaço do quê? De organizado. 6 horas durante o dia, né? É. E então me parece que não teria problema nenhum de saúde. Não sou médico para afirmar isso, mas eu chutaria que não teria problema nenhum de saúde. Essa outra coisa também que eu queria perguntar para você, no jejum intermitente você falava que tem que tomar água e alguns líquidos sem açúcar, né, durante as pausas de alimentação. Agora, no jejum espiritual, acho que a água também tem que tomar, não? Tem que tomar, é bastante. Lembra que eu falei que dá gastrura? E se você não tomar água, vai sentir, sabe, mal-estar, como fome e tal. E depois do segundo dia, aí já não sente mais. Mas a água continua necessária, né? Acho que. Muita, muita água. Não, é que eu ouvi uma frase, né? Porque eu já experimentei o jejum intermitente. Uma frase que me convenceu a fazer, na época, né? Eu estava com 110 quilos. Aí eu comecei com pouco, né? Eu ficava somente reduzindo pouco a quantidade, e aí eu fiquei em 16 por 8. Ficava 16 horas em jejum, não tomava mais café da manhã. Muita gente dizia, não, mas o café da manhã é a melhor refeição do dia, a refeição perfeita. Na verdade, isso é mito. É pelo menos para aqueles especialistas e muitos nutricionistas dizem que não. Você deve comer certo, mas dizer que o café da manhã é a melhor refeição do dia, porque muita gente acorda sem vontade de comer. Mas eu, só para sintetizar, aí eu experimentei o jejum intermitente, eu fiquei 3 meses, 16 por 8. 8 horas estava aberta minha janela de alimentação, como eles falam, e 16 horas não estava aberto, né? Aí, no primeiro dia, segundo dia, senti um ligeiro incômodo de fome, estava com 110 quilos, bem pesado. Depois não senti nada. Eu percebi que o corpo ele fica mais acelerado, não é? Você sente uma certa aceleração metabólica e depois me disseram, realmente é porque você está queimando suas reservas. E aí uma frase que eu gostei muito, que é meio engraçada, diz o seguinte: olha, a barriga é a geladeira que a natureza nos proviu antes de criar a gente como geladeira. Mas você quer carregar a geladeira na barriga a vida inteira? Muito Esse é o bom. problema. Então, e na natureza, os animais não comem toda hora. Existe animal onívoro, né, que fica só escavando e catando, e ele come um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Os ratinhos, os esquilos, pode até estocar alimento, mas eles comem um pouquinho aqui, não passam horas e horas e horas comendo. Às vezes eles ficam estocando e aquilo guarda, até o cachorro também faz isso, cava e guarda lá, para depois, um outro dia, ele poder comer. Agora, a maioria dos animais, eles não comem tanto assim. Dizem até que uma coisa, essa também é uma história que eu gosto de contar.
que a repórter foi lá na Amazônia e tinha um grupamento na Amazônia que tinha uma onça de estimação. A onça já estava adestrada e estava lá ao lado, de um lado estava o oficial, né? Com a correntinha levinha, né? Uma onça enorme, e mandou a repórter sentar do outro lado dele, a onça no meio, para mostrar que a onça estava domesticada e tudo, né? Hoje em dia acho que nem pode mais fazer isso com onça, mas na época fez. Aí a repórter perguntou, né? Na hora, quantos quilos quanto essa onça come por dia? Ah, ela come 5 quilos de carne. Mas não é todo dia, não. É dia sim, dia não, que a gente alimenta, senão ela passa mal. Aí a repórter, hoje ela comeu? Hoje ela comeu? Ela já ficou assim, sabe? Mas ele mostrou que é o seguinte: um carnívoro até come uma quantidade grande numa refeição, 5 quilos de carne, mas ele come aquilo de 2 dias, senão ele começa a ter problemas circulatórios. E o nosso estômago, né, nosso sistema digestivo, é semicarnívoro, semi-onívoro. A gente come muita coisa, frutas, vegetais, carne, né? Mas fruta seria uma das coisas mais importantes de comer, mas não é para ficar não sentindo a fome, porque muitas vezes essa falta de fome é apenas um buraco no estômago de que ele tem disponível para estocar se um dia fizer falta. Só que no mundo de hoje, com alta tecnologia, geladeira em toda esquina e um McDonald's em toda esquina, esse estocar na barriga é totalmente improdutivo, né? E eu gostei tanto, eu li uns 3 livros sobre jejum intermitente antes de começar, para ter me convencendo mesmo que a maioria dos especialistas falam o contrário, diz que é loucura, que é errado. E eu li especialistas, que são pessoas também da área de nutrição, e dizendo que sim, que está correto. Antigamente se usava, no século XVIII, XIX, e depois uma onda publicitária muito grande de mostrar que o açúcar, as bebidas e comidas carbonatadas e açucaradas são o bom das pessoas terem, e viciou todo mundo numa droga chamada açúcar, talvez com mais finalidade de marketing do que de alimentação. Então, eles diziam que jejum era muito utilizado para problemas, quando a pessoa tinha algum problema circulatório, até o século XVIII. E depois disso, a civilização entrou em entupir, empurrar carboidratos até as pessoas estarem fazendo a barriga de geladeira mesmo. E eu mandei agora para o grupo um livro que me interessou muito, um livro PDF, ele é gratuito, né? Não tem problema de direito autoral nenhum, chamado Coma, Pare, Coma. Eat, Stop, Eat. É muito interessante. Aí quem quiser dar uma olhadinha lá no grupo, que esse livro foi um dos que me convenceram a experimentar. Ah, eu esqueci de falar. Eu fiquei 4 meses fazendo, eu emagreci 10 quilos em 4 meses. As pessoas falam, mas foi muito rápido, isso não fez mal? Não, não senti fome, não senti desconforto. Fiz exame de colesterol e triglicerídeos, estava alto. Voltaram ao normal em 4 meses. Mas a questão é que a gente come muito por estresse emocional. E eu tenho essa tendência desde criança, né, de comer coisas açucaradas quando eu estou preocupado, tenso, estressado com alguma coisa, que é quase impossível não acontecer nesse mundo moderno. Eu acabei não fazendo, mas eu estou hoje até convencido que o jejum intermitente, comer 18 por 8, deveria ser o normal. Então, eu sou a favor de abolir o café da manhã, mas depende de cada um, claro, né? Obrigado, Antônio. Eu gosto dessas ideias que você acabou de falar aí, Antônio, né? O 16 por 8, abolindo o café da manhã. E eu, durante muito tempo, mais ou menos, procurava fazer isso também. E nunca me dei mal, acho que é uma boa. O meu problema quando eu não tomava café da manhã é que eu tinha que almoçar às 11 horas, porque eu ficava com muita fome, né? Se eu esperasse mais para almoçar, eu acabava comendo muito. Então, quando eu não tomo café da manhã, eu tinha que almoçar mais ou menos cedo. Mas achei muito legal. Posso dar o meu pitaco ou não? Claro! Deve. Então, olha só, o Penelas está nessa história aí. Uma vez eu e ele apostamos para ver em 3 meses quem emagrecia mais, né? No primeiro mês a gente pesou, o Penelas está me ganhando assim disparado, né?
No segundo mês, eu vi que ia perder. Ele disse que eu usei de subterfúgios ilegais, né? Eu fui numa acupunturista. E interessante assim, o método dela, e aí que entra a ideia, né? Ela coloca umas sementinhas no ouvido, né? E assim como o Antônio falou, muita da nossa alimentação é por estresse mesmo, né? E aquilo ali é para diminuir o estresse. Mas uma coisa que ela falou muito, ela me deu um monte de dica. Na verdade, regime alimentar não funciona. O que funciona são mudanças de hábitos alimentares, né? A gente não está falando de alimentação, né, Júlio? Está mudando um pouco, porque na verdade jejum não é regime, né? É diferente, né? Mas tudo bem. O que ela falou assim que eu achei muito interessante? É, Tu tem que sentar à mesa sem fome, tem que sentar à mesa sem fome e sair da mesa com fome. Então, qual é o método dela, assim? Tu ter alimentações, não fazer como um jejum intermitente, né? Mas alimentações mais seguidas. Então, tu não chegar, por exemplo, eu chegava no almoço varado de fome. Eu comia, assim, desesperadamente, 2, 3 pratos. Eu cheguei a 118 quilos, né? Uh, E essa mudança de hábitos alimentares é interessante, porque... outra coisa que ela falava, isso aí o médico falou para minha mãe também, é tu procurar comer de tudo, mas não repetir, não comer mais de um prato, né? E assim eu tive, não tomo mais refrigerante, não tomo mais café sem açúcar, e fui mudando, e, e baixei bastante, e ganhei a aposta do Penelas, né, que é o mais importante de tudo, né? Mas a gente tem que aprender, na verdade, se alimentar. E assim, qual que é a diferença, né, do alimento? É a necessidade que tu tem e o prazer. Por exemplo, eu como por prazer, eu tenho prazer na alimentação. O café da manhã, para mim, é maravilhoso. Eu não abro mão do meu café da manhã. A comida, ela tem essas duas funções, né? Até uma função social também. Então, muitas vezes, tu come não só por necessidade, mas por prazer também, né? Isso aí que te engorda mais também. Então é isso, né? Mas é interessante, interessante. Eu acho que e depois de uma certa idade, o metabolismo da gente também diminui muito. A gente Dá boa não noite, tem um Paulo. cabelinho branco, hein, Júlio? Se alguém for usar, depois comenta para mim, eu vou ficar feliz. Não, Júlio, esse jejum que você fez era só a base de água? Pó, a base de 7 dias. E Do segundo dia em diante, não sente mais fome. mas eu às vezes, bom, hoje não tanto, mas quando eu era mais jovem e que eu praticava esportes, por exemplo, se eu ficasse muito tempo sem comer, eu começava a sentir a minha visão turva. Esse tipo de coisa não acontece também nesse Eu, jejum? eu acho o seguinte, quando você faz jejum, até que ele mude vamos dizer assim, o metabolismo interno pode sentir isso. Mas quando ele começar a retirar das reservas, é, vai sobrar energia para outras coisas. Certo. Então, é lógico que, por isso eu disse, faz um dia, tá? Vê como é que é. Depois escolhe uma outra época e faz 2 dias. E veja o que, que acontece no segundo dia. E se tiver propósito, se tiver interesse, fazer pelo menos 3 dias, que dá para você fazer uma avaliação o que, que acontece depois do segundo dia. Agora, uma coisa eu te garanto, ninguém morre não. Pode ficar meio molenga, tal, mas não morre não.
Júlio, Deixa eu dar durante um esses pitaco. deixa eu só perguntar rapidinho, durante esses seus 7 dias aí, você trabalhava normalmente, tinha atividades físicas ou ficava em casa quieto o tempo todo? Desculpa, Antônio. Não, não, tinha atividade normal. Você lembra aquela recomendação de Cristo? Lave bem a cara, senta na mesa, os outros estão almoçando, você senta também e não faz nada, entendeu? Toma um copo d'água e tal. Procure se comportar normal. E veja o que vai acontecer. No segundo dia você fica muito leve. É bem legal. O raciocínio, tudo fica muito diferente. Posso fazer só um comentário sobre essa questão de, às vezes, a pessoa sentir um desconforto, o que talvez visão turva, às vezes Hum. é desequilíbrio dos sais minerais. Então, muita gente está fazendo jejum, bebe muita água. O que acontece? O equilíbrio entre o sal do corpo e a água vai para a água, vai menos para o sal. Então, às vezes, se o que é recomendado estar fazendo o jejum intermitente, colocar um pouquinho de sal mesmo, pode ser um sal grosso, que é mais saudável, né, o sal normal, um pouquinho de sal debaixo da língua quando sentir algum desconforto, para recuperar os eletrólitos. Muita gente diz, não, eu vou fazer ginásio, vou tomar um Gatorade, vou tomar um eletrólito. Aí está gastando R$ 20 numa garrafinha, que às vezes um pouquinho de sal debaixo da língua faria o mesmo resultado. Então, o que eu fiz? Eu comprei aquele negócio, sal de potássio, não é? Que é um pozinho de potássio, é super barato. Então, tinha lá, de vez em quando eu misturava no café um pouquinho daquele sal de potássio ou um pouquinho de sal normal, que era quase imperceptível, mas aquilo ali mantinha o equilíbrio dos eletrólitos.